Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dado ao único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que o Senhor possa fazer presente a cada momento das nossas vidas, que os senhores possam ser visitados. Estou começando alguns estudos sobre o tempo de angústia e sempre irei incentivar aos leitores deste canal para o estudo da Palavra de Deus. Este tempo em que nós estamos vivendo, nenhum livro tem mais importância para nós do que este livro sagrado, a Palavra do nosso Criador. Na Bíblia encontramos o destino do mundo. Tempo de angústia. Quando que vai começar o tempo de angústia? A grande Babilônia, que significa? Quem faz parte? A marca da besta, a grande tribulação, arrebatamento. É uma pena que muitos líderes que foram fazer ou que estão fazendo o ministério, foram fazer o ministério pelo meio mais cômodo, pelo meio mais fácil. E estes, hoje, estão com a Bíblia na mão e não sabe dar as interpretações que está dentro dela. Portanto, é importante não só ler a Bíblia, mas dar as interpretações verdadeiras na palavra do Altíssimo. Porque no livro de Apocalipse 3,13, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E aqueles que foram fazer o ministério e não deram ouvido à voz do Santo Espírito, hoje estão com a palavra na mão e não sabem o que está contido dentro dela. No livro de Mateus 24, versículo 21, Santo Espírito, nos dê sabedoria da tua santa palavra. Senhores, veem eu fazendo esta oração no início de cada um estudo. Esta oração que eu faço antes de todo estudo na Bíblia, ela já me acompanha por mais de 40 anos, pedindo auxílio, a direção do Santo Espírito para compreender estas verdades. Porque sem o auxílio do Santo Espírito, não conseguimos dar as interpretações verdadeiras da palavra. E o Senhor disse que haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve
desde que há pessoas na terra. Este tempo de angústia já passou? Não, está na nossa frente. Muito em breve, ele irá começar. Seria muito importante aqueles que estão pregando nos ministérios estar divertindo, falando, ajudando os membros a se prepararem para este tempo difícil de angústia que está à nossa frente. Sabemos que este tempo será um tempo dos maiores enganos diabólicos aqui na Terra. Se hoje as pessoas já são enganadas pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, imagina neste tempo de angústia, em que muitos irão personificar Cristo. Os anjos diabólicos irão se personificar como anjos de luz, e só não irão ser enganados aqueles que estiverem firmados com o alicerce firme na palavra do Altíssimo. O que podemos dizer sobre este tempo de angústia? Darei um exemplo. Quando nosso Salvador estava na cruz, estava ali sendo assistido pelos anjos, pelo Pai, e por um momento ele sentiu que o Senhor, que o Altíssimo, o Pai, havia o desamparado. E ele começou a angustiar-se. Começou a entrar em angústia. Quem sabe passou pela cabeça dele que o seu sacrifício, o seu trabalho não teria sido aceito. Porque naquele momento de maior necessidade, em que ele mais precisava do auxílio do Pai, o Senhor virou as costas para ele. E ele começou a angustiar-se. E a angústia de Cristo foi tamanha que esta angústia o levou, rompeu os ligamentos do seu coração e ele morreu em um tempo muito menos esperado. Porque as pessoas que eram crucificadas demoravam um pouco mais para morrer. Desciam da cruz na sexta-feira, por causa do sábado judaico, quebravam as pernas daqueles que estavam sendo crucificados, para que estes não fugissem. Depois passava o sábado, colocava-os na cruz para morrer ali, agonizando de fome e sede. Então, quando foram ver Cristo, devido a esta angústia, este desamparo, o seu coração rompeu. E nós vemos que esta grande tribulação, este tempo de angústia, será um tempo tal qual nunca houve. No versículo
22 de Mateus 24, o Senhor fala da abreviação daqueles dias. Senhor, o nosso Cristo, estava sendo modesto, porque estes dias não serão poucos dias. Podemos dizer dias proféticos, do derramamento das pragas. Cristo não vai estar intercedendo mais na glória. O Espírito Santo será retirado da terra. Então as pessoas que estiverem aqui, os salvos, irão passar por esta angústia, nessa incerteza de saberem, de não saberem se estão salvos ou perdidos. Porque o Santo Espírito já não vai estar intercedendo e Cristo, nosso advogado, também não estará no trono, no santuário, fazendo a intercessão. Existem muitos que, quando estão para passar pela morte, por ter sofrido alguns acidentes, têm o maior temor de enfrentar a morte. E muitos dizem, fala com os médicos, é só perguntar para algum médico. Pessoas agonizando no leito de dor, implorando para os médicos: doutor, não me deixa morrer, eu não quero morrer, salva a minha vida. Oh, doutor, eu não posso morrer agora. E muitas vezes os médicos, doutor, nada podem fazer. Muitas pessoas, quando estão sendo socorridas por algumas catástrofes, acidentes, mortes, através de alguns objetos cortantes, imploram para não morrer. Imploram para que as pessoas prolonguem um pouco mais os seus dias de vida. Por quê? Na verdade, estas pessoas sabem que não estão preparados para enfrentar o juízo eterno. Porque, na realidade, não é tanto o medo da morte. Porque eles sabem que após esta morte, eles irão enfrentar, não estarão preparados para enfrentar o julgamento eterno. E muitos não temem a morte. Sai com um veículo em alta velocidade. Muitas vezes entram em muitas confusões, porque estes não sabem, não têm noção do que é o juízo eterno, do que é o fogo eterno. Se estas pessoas tivessem noção do que é a agonia da morte eterna, do fogo eterno, estes valorizariam mais a vida. As nossas decisões aqui no presente vai falar o que nós seremos, o que nós queremos no futuro. As decisões que o Senhor, que a Senhora, que nós estamos tomando
agora no presente, vai marcar, vai falar a vida que nós queremos ter, que nós podemos ter no futuro. E alguns dizem: quem planta, colhe. Mesmo que se fizermos uma boa plantação, muitas vezes nós investimos num relacionamento, em uma boa amizade, e não colhemos o retorno que precisamos, que queríamos ter. Cumpre-nos continuar semelhando o bem. Porque se alguém faz algum mal, não reconhece o investimento que nós fazemos na sua vida, o problema maior, a angústia será muito maior para aqueles que nos causam alguns problemas do que para nós. Eis o porquê muitos agonizam num leito de dor, implorando para não morrerem, para que os seus dias de vida sejam um pouco mais prolongados, porque estes replisos não estão preparados para enfrentar o julgamento eterno, o julgamento final, a morte eterna. E podemos crer de todo o coração que todas as palavras escritas na Bíblia são verdadeiras. As que não cumpriram terá o seu cumprimento. A palavra fala do fogo eterno, que os mentirosos, os adúlteros, os abomináveis, a parte que lhe cabe com muita tristeza será o lago do fogo, onde não só vai estar a besta e todos aqueles que enganaram as pessoas com a palavra na mão. E hoje eu até falo que enganar os crentes tornará algo muito fácil, porque as pessoas que estão dentro da igreja não estudam a palavra como deveriam estudar. E quando estudam, não sabem dar as interpretações verdadeiras que deveriam serem dadas. E por isso estes são enganados tão facilmente. O que nos cumpre em nossa vida, nestes momentos finais dessa terra, é investirmos o máximo nos nossos dias aqui. Investirmos o máximo na nossa salvação. Se há um tempo em que nós devemos investir na nossa salvação, na nossa vida espiritual, este é o tempo. E se estivermos vivos neste tempo de angústia, que muito em breve irá começar,
possamos estar preparados para não sermos enganados pelos lobos vorazes, pelas personificações daqueles que vão se transformar até em anjos de luz para enganar, se possível for, os próprios eleitos. Então, cumpre-nos estudarmos a palavra, atentarmos para as profecias, procurarmos descontaminar a cada dia das falsas doutrinas, porque aqueles que estão sendo enganados agora, dificilmente não será enganado tantas vezes mais na grande tribulação, no tempo de angústia, que muito em breve irá começar. Quando Cristo morreu na cruz, e que desceram ele da cruz, os soldados foram constatar a sua morte, e enfiou do lado do seu corpo uma lança, e nos conta que saiu sangue e água. Vejam como em muitos ministérios, por não saberem estudar as palavras, interpretar a Bíblia, condena a oração e um copo com água. Então, quando furou o lado de Cristo, saiu sangue e água. Como ele é a água da vida e o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Eis o porquê continuarei orando para que Cristo, através do seu poder, abençoe esta água e todos aqueles que participarem da mesma terão a sua sede mitigada pelo Cordeiro do Altíssimo. Eterno Criador, ponha nesta água as tuas bênçãos, a tua vida, porque o Senhor, o nosso Salvador, é a água da vida. Então, meu Pai, mitiga a sede de todos aqueles que participarem desta água, que ela possa ser a água da vida, cada vez mais na mente, no espírito, no coração destes. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e vamos fazer a oração. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, visita este homem, esta mulher, esta família, que onde eles estiverem assistindo esse estudo, eles possam ser visitados pelo Cordeiro, que é o nosso eterno Salvador. Exaltado, honrado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre o nosso rosto e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.